Olá, galera. Então, continuando aqui, né? Vamos lá para a questão de número 9 da Unifesp. Uma questãozinha bem bonitinha de eletroquímica, né? E a questão falava o seguinte. Considere a célula eletroquímica ilustrada a seguir. Bom, então aqui a gente tem o cobre, temos a prata, né? Íon prata, íon cobre. Temos aqui o nosso valor de DDP, né? Que é a diferença de potencial entre um metal e o outro. E ele diz o seguinte: os potenciais de redução das semi-reações que podem ocorrer nessa célula, nas condições padrão, são fornecidos na tabela. Temos aí o potencial, né, o eletrodo de referência, que é o hidrogênio, o cobre, né, que é potencial padrão de redução é de 0,34 volts, e o da prata, que é de 0,80. Item A. Escreva a semi-reação que ocorre no polo negativo dessa célula eletroquímica e determine o sentido do fluxo de elétrons pelo condutor externo. Então, o que ele quer? Ele quer a semi-reação que acontece no polo negativo, tudo bem? E o sentido do fluxo de elétrons. É isso que ele quer. Bom, quando a gente tem alguns conceitos de eletroquímica, né, a gente consegue analisar isso de imediato, essa questão de fluxo de elétron, né, ver qual é o polo negativo, qual é a reação que acontece nos respectivos polos. Bom, aquele que apresenta o maior potencial de redução, a gente sabe que é o cátodo, né? Então, a gente sabe que é o cátodo, ou seja, a prata é o cátodo. Consequentemente, o menor vai ser quem? Vai ser o ânodo. O ânodo, ele sofre o quê? Ele sofre a oxidação. E o cátodo, ele sofre o quê? Ele sofre a redução. Ah, professor, como que eu vou decorar tudo isso? Redução, oxidação, é só a gente lembrar do seguinte, né? Ânodo começa com A, vogal. Oxida começa com O, vogal. Ânodo oxida, vogal com vogal. Cátodo reduz, consoante com consoante. Tudo bem? Bom, o que mais que a gente pode saber através disso daqui? Né? Lembra lá do CRAL? Quem estudou com o CRAL? Aí, né, ó. CRAL. O cátodo reduz e o ânodo oxida. Então, vai do positivo para o negativo. O cátodo é o polo positivo. Quem é o cátodo? É a prata. Como que eu sei que é a prata? Porque apresenta o maior potencial de redução. Então, a prata é o quê? É o meu cátodo. Então, no cátodo acontece a redução, é polo o quê? Polo positivo. O ânodo, acontece a oxidação e é o meu polo o quê? É o meu polo negativo, certo? O fluxo de elétrons, ele sempre passa de onde para onde, turma? É sempre do ânodo, do polo negativo, para o cátodo, para o polo positivo. O fluxo de elétrons acontece sempre do ânodo para o cátodo, certinho? Então, o que mais que a gente pode escrever aqui, ó? Opa, acho que deu uma travadinha aí, né? Voltou já? Voltou, pronto. Então, o que a gente pode escrever aqui? A gente já conseguiu deduzir com esses respectivos pontos, né? De quem oxida, quem reduz, quem tem o maior potencial de redução, quem tem o menor. A gente já sabe que quem tem o maior é o cátodo reduz, polo positivo. Ânodo oxida, polo negativo. Tudo bem? Item A. Qual é a reação que acontece no polo negativo? Gente, no polo negativo tá o cobre, tá o meu metal cobre. O cobre, ele sofre a oxidação. Então, quer dizer, né? Se a gente for analisar aqui os eletrodos, aqui vai ter uma corrosão do cobre, né? Essa parte aqui vai virar íon, vai sofrer uma corrosão. E na prata vai sofrer quem aqui? Vai sofrer uma deposição. Por quê? Porque está acontecendo aqui uma redução, né? Vai acontecer uma deposição. Então, o meu metal cobre, o que acontece lá no polo negativo, na oxidação? Ele começa sólido, né? Através da forma metálica,
ele perde elétron e fica como o quê? Como o íon cobre. E para isso ele precisa perder 2 elétrons. Por que 2 elétrons? Porque a carga desse cara aqui é 2. Tudo bem? Essa é a reação que acontece no polo negativo. Quem mais que ele pergunta? Qual é o sentido do fluxo de elétrons pelo condutor externo? A gente pode escrever o quê? Ó, o sentido do fluxo de elétrons ocorre do ânodo, no caso o eletrodo de cobre, né? Vou até colocar aqui entre parênteses, ó, cobre, certo? Para o cátodo, que no caso, né, é a prata. Tudo bem? Esse foi o item A. Falamos do fluxo de elétrons e o que acontece aí na minha pilha. Tudo bem? Item B. Suponha que, por alguma razão, a comunidade científica resolve estabelecer um novo padrão para a tabela de potenciais padrão de eletrodo, no caso de redução, escolhendo-se como referência a semi-reação da prata e atribuindo o valor de 0, né? E para esse eletrodo, que no caso seria o eletrodo de referência, ele atribui o valor de 0 volts. Nessa nova tabela, qual seria o potencial padrão associado à semi-reação, né, do cobre? A tensão elétrica da célula ilustrada seria modificada? Justifique sua resposta por meio do cálculo. Gente, a DDP, ela não muda. A DDP vai continuar a mesma, né? Que é esse valor aqui, ó, de 0,46 volts. O valor não muda. Qual seria o novo valor, né, do potencial de redução do cobre? Como que a gente pode calcular aqui, ó? Ó, item B. A variação do meu potencial de redução, ela é o que, na verdade? É o meu potencial de redução, tudo bem? Menos o meu potencial de redução também. A gente coloca o potencial de redução aqui, o maior, menos o quê? Menos o menor. Certinho? O ΔE não muda, então qual que é, né, o meu potencial, a minha diferença de potencial, desculpa. A minha diferença de potencial é de 0,46 volts. O maior potencial de redução seria da prata. Só que da prata a gente atribuiu, né, um valor de 0,1 volts. Por quê? Porque agora ela é um eletrodo padrão. O eletrodo padrão tem 0 volts. Como ele diz aqui, ó, 0 volts. E aí a gente quer saber o potencial, né, de redução do menor, que no caso é do cobre. Ou seja, a gente vai chegar num potencial de oxidação, né? No caso, a gente muda o valor de oxidação, a gente chega aqui de menos 0,46 volts. Né? Então, isolando aqui os valores, esse passa para lá, esse passa para cá, vai dar menos 0,46 volts. E por que não é mais de redução e de oxidação? Porque a gente inverteu o sinal. Né? Tá? Então, o valor, desculpa, seria do potencial de oxidação de menos 0,46 volts, que seria do cobre. Certinho? Essa daqui, então, turma, foi a questão de número 9 da prova da Unifesp. Vamos lá para a última agora.